E o chopp foi parar nos tribunais, acredite se quiser. O chopp deve ser tomado com colarinho ou sem colarinho. Confira essa matéria que eu fiz lá no Botequim Vilas. Eu entrevistei o Ricardo Albergaria e a Manira ajudou a entrevistar alguns convidados, alguns clientes, colhendo depoimentos a respeito desse assunto. Eu estou aqui na cervejaria e choperia Botequim Vilas, aliás, um dos endereços onde se bebe a melhor cerveja de Mogi. Aqui, Ricardo Albergaria e Ana Paula, que é a sua mulher, que administra o bar. Você pode encontrar cerca de 50 ou 60 tipos de cerveja. Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso. E, então, são cervejas para todos os paladares e para todos os bolsos. Você paga o chopp de mercado, o preço de mercado, e também vai pagar uma cerveja importada, agora com o dólar um pouquinho mais alto, com certeza um pouco mais caro. Mas, sem sombra de dúvida, é um prazer beber. E quem gosta de beber bem, com certeza já passou aqui pelo Botequim ou vem conhecê-lo, obviamente. Eu estou aqui hoje para a gente esclarecer uma dúvida que gerou, aliás, a maior controvérsia e foi parar até nos tribunais. Me contaram que em Santa Catarina o chopp tem ou não que ser servido com colarinho, né? A desembargadora Maria Lúcia Leiria, do caso citado, sentenciou que sim, chopp tem que ter colarinho. Então, eu quero saber aqui do meu amigo Ricardo Albergaria, que é um expert em cerveja. O Ricardo trabalha há muitos anos com cerveja e resolveu montar esse bar aqui em Mogi, que é um presente que a cidade ganha. Quem gosta de beber bem, tomar uma boa cerveja, um chopp bem gelado, com certeza acaba parando aqui no Botequim Vilas. Ricardo, chopp deve ser servido com colarinho ou não? Sim, é fundamental servir o chopp com colarinho. O princípio básico do colarinho, é proteger o contato do líquido diretamente com o oxigênio, porque entra em estado de putrefação, logicamente que o chopp é cru, não é um chopp pasteurizado. Então o contato do oxigênio é que gera novamente a proliferação de bactérias. Então isso é um essencial de você servir um chopp colarinho. Outra função do colarinho é segurar o CO2, ou seja, segurar a carbonatação do chopp, a expansão do gás carbônico do chopp. E o terceiro é segurar também e manter a temperatura do chopp. São três funções básicas que é obrigatório servir o chopp com colarinho, no mínimo 2 dedos. Eu tomo com 3 a 4 Aliás, dedos. eu tenho um chopp aqui que já baixou, ele já virou. Quanto ele veio com um colarinho assim, podíamos cheio, até inteiro, né? Inteiro. De repente ele foi subindo, é isso mesmo? Isso, exatamente isso. Quanto tempo demora isso? Mais ou menos em torno de uns 3 a 4 minutos, até 5, dependendo da temperatura do chopp e da temperatura ambiente, mas é em média disso daí. Ricardo, por que alguns chopps são mais cremosos e outros são mais aguados? Aqui nós servimos um estilo, por exemplo, de chopp que é chamado chopp. Isso, chopp Qual a gourmet. Que é chamado. Na verdade, dele? não existe diferença de chopp para cerveja. A diferença, não existe. A diferença é um detalhe. alcoólico, Não existe. A formulação, a fabricação é tudo igual. O chopp se tira antes da pasteurização. Só isso. A cerveja é pasteurizada e a validade da cerveja é 6 meses. O chopp não é pasteurizado e a validade é 10 dias. Só isso. Por isso dá uma sensação de ser mais leve do que a cerveja. A cerveja é mais pesada. Não é a mesma formulação. Desculpa de bêbado. Não é. O chopp dá uma sensação de ser mais leve por ele não ter nenhum oxidante, que no caso da tampinha você tem que colocar um oxidante conservante. Ele não tem nada. Ele simplesmente tirou do tanque de fermentação, já embasa no barril. Se fala tanto das propriedades do vinho para a saúde, que tem é muito saudável, né? Inclusive para o coração. Eu já li alguns artigos que falam também dos benefícios da cerveja. Você poderia enumerar alguns deles? Posso. A cerveja hoje é considerada, apesar do Ministério não reconhecer e não poder divulgar, até eu vou falar a cevada é rica em vitamina C. É a única coisa que não pode divulgar no rótulo por se tratar de um produto de teor alcoólico. Então não pode divulgar. Mas ela é rica em vitamina C. Por isso que acho que os bebum que nem eu não fica com gripe de jeito nenhum. Se pode se beber um cálice de vinho no almoço, um cálice de vinho no jantar, por que não tomar um copo da Erdinger, por exemplo, daquele tamanho de chopp, né? O problema é tomar um, né? Tomar um, né? O vinho porque você toma começa cálice, você vai e não para mais, você não consegue né? tomar um, você toma realmente um chopp, você vai tomar
Eu, por exemplo, se eu sentar para tomar jogo, eu tomar no mínimo 10 tulipas dessa, não tem como. Não dá para ser diferente. Principalmente no calor, né? Se tiver calor, você toma mesmo. O vinho já não, o vinho você toma mais moderado. Mas conheço gente que toma 10 garrafas de vinho, fica borracho. Também tem. Me conta uma coisa, chopp escuro. Qual a diferença do chopp claro, sem ser a cor, né? A gente percebe que o chopp escuro ele é mais encorpado, é isso? Não, não é. A diferença, não. É só a cor mesmo? Coisa. A diferença é que tem o chopp, né? é isso, o malte é torrado, semi-torrado em alguns casos, e caramelizado. Então ele se torna um pouco mais adocicado. Essa é a única diferença. Do chopp escuro para o claro. Também tem que ter colarinho. Também, todo. Você falou em chopp, na verdade, se você falar em cerveja também, o jeito certo de servir cerveja é até metade do copo, 45 graus, depois você vira e faz o colarinho, porque a cerveja também vai proteger a expansão do gás carbônico da cerveja e também conservar o produto numa temperatura mais amena, ou seja, o nosso jeito de tomar cerveja no Brasil é numa temperatura para você. A temperatura amena aqui é menos 5 graus. Quer dizer, pega umas geladeiras aí que a cerveja está hiper gelada. Você vai para a Europa ou qualquer lugar da Europa, você vai mesmo para a Alemanha, para Munique, que é a capital da cerveja, você pega aquelas canecas de cerveja, ela está na temperatura, ou seja, está 18 graus, 19 graus. Se torna... Aqui não, aqui tem que estar congelada, né? Pelo clima, né? Um clima tropical, então exige que o produto seja mais refrescante. Na verdade, a cerveja é um produto refrescante. Então, o consumidor reconhece a cerveja através da temperatura dela. Aliás, a temperatura é uma coisa que inibe muito o paladar, inibe o lúpulo, inibe muitas coisas. O certo mesmo de tomar cerveja é como vamos falar, os americanos tomam lá, que o cara pega do supermercado a long neck, abre a tampinha e toma. Esse é o jeito certo, que você vai sentir realmente a cerveja. O aroma, o paladar não inibe nada. O gelo inibe bastante. Me conta uma coisa, você tem quais tipos de chopps aqui no Botequim Vilas? Aqui a gente tem o Erdinger, né? O alemão Erdinger, tem o chopp. Que é famosíssimo, né? Isso, é. Aliás, a gente poderia observar que cada chopp e cada cerveja aqui vai num tipo de copo, é isso? Sim, sim. Isso é um critério nosso, que cada cerveja é servida no seu próprio copo. Porque o copo também tem o fundamento dele, né? Não é uma questão de frescura, vamos dizer assim. Realmente ela tem o fundamento. O copo de boca larga, ele vai expandir mais rápido o colarinho e o oxigênio do produto. Que é esse aqui, né? O copo de boca estreita, reto como esse daí, ele vai manter vai manter na média o colarinho. E o copo de boca, como tem aquele ali, ó, ele vai segurar mais o colarinho. Então, isso daí é a propriedade do copo. E a Manira daqui a pouco vai dar uma circulada aqui pelo Botequim e vai colher alguns depoimentos aí de alguns frequentadores, gente que gosta de tomar um choppinho. E ela vai perguntar o que eles acham chopp. É com colarinho ou sem colarinho? Boa noite. Vocês poderiam me dar licença para sentar um pouquinho com vocês? Você é o Jason, você é o Diogo. E eu quero perguntar primeiro para você, Jason, que está mais próximo de mim, se você prefere o chopp com ou sem colarinho e por quê? Bem, eu gosto com menos colarinho, apesar de estar com bastante colarinho aqui, mas eu prefiro com menos porque eu consigo apreciar mais o sabor da bebida, do chopp especificamente, né? Prefiro então sem colarinho. Tem algumas coisas que sem o ritual ela não funciona, ela não vai, né? E o chopps ele realmente tem que ter um colarinho. Eu particularmente não sou o apreciador de um grande colarinho, tá? Eu gosto do colarinho ideal, que é em torno de 2 dedos. Se você observar aqui, o meu chopp está no ponto ideal que eu gosto de tomar. Toma. Bom, eu divido a opinião de que o colarinho faz parte do chopp. É necessário para que a gente possa apreciar melhor o sabor do chopp, apreciar também o colarinho dele. Muito obrigada. E agora vamos fazer um brinde, nós três, né? Ao chopp com colarinho e para você um pouco sem colarinho.